Triste ao lado de Jesus. O texto bíblico para a mensagem de hoje está lá no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, no verso 17, aonde fala: E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Sabe, meu querido ouvinte, o texto para a mensagem de hoje, nós vamos falar dos dois discípulos no caminho de Emaús. Lá no verso 24, a partir do verso 13 até o 17. Sabe, meu querido ouvinte, em algum momento da sua vida, você já vivenciou alguma desilusão muito grande, onde o abatimento, a tristeza, sabe, te deixou sem rumo e sem direção. Ou talvez até hoje você se sinta assim. Se eu estou falando com alguém que está triste, mas está me ouvindo através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, da internet, essa mensagem é para você. Saiba que era exatamente desta maneira que os dois discípulos estavam se sentindo. Sabe, eles andavam com Jesus, ouviam suas pregações, viviam os seus milagres e criam em Jesus de todo o seu coração. Sabe, meu querido, eles acreditavam em Jesus, mas eles pensaram: mataram meu Jesus, e agora? Sabe, na cabeça desses dois discípulos, a esperança havia morrido. Aquilo que eles imaginavam não aconteceu. E por isso só restou tristeza. Sabe, meu querido ouvinte, quando você lê Lucas 24, do 13 ao 16, nesses três versículos, você vê a falta de perspectiva. Sabe? Porque nesses 3 versículos vemos 2 discípulos, um deles chamado Cleopas, que saíram de Jerusalém para um povoado chamado de Emaús. Eles estavam desanimados, tristes e sem esperança, devido à crucificação e morte de Jesus Cristo. Aí pelo caminho eles conversavam entre si sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 3 dias. Sabe, meu querido ouvinte, ele havia esquecido-se de todas as maravilhas que Jesus havia feito, que ele tinha realizado. Sabe, eles estavam demonstrando uma apostasia em sua fé, aonde aqui a apostasia significava afastar-se da união vital com ele, com Jesus, e da verdadeira fé nele. Você está entendendo, meu querido ouvinte? Pare para pensar um pouquinho. Talvez você esteja vendo imagens do seu passado nesse exato momento, e você não consegue mais, sabe, lembrar de momentos agradáveis. Você talvez esteja vivendo as amarguras de um passado trágico que ficou para trás, mas que ainda te machucam. Sabe por quê? Porque essas imagens do passado são projetadas em sua mente agora. Isso ainda te machuca. Por quê? Gerou uma ferida e ainda não cicatrizou. Eu fico imaginando aqueles 2 discípulos, imaginando: mataram meu Jesus, e agora? Aí Jesus se chega, sabe? Ele chega a você agora. Saiba que as decepções, as tristezas, as angústias irão passar. Serão lançados no mar do esquecimento. Sabe, meu amado ouvinte? E você vai ter um encontro abençoado. Se você parar para meditar um pouquinho lá em Lucas 24, do versículo 17 ao 24, aqui nós vemos que Jesus se aproxima deles, caminha com eles,
Pergunta o motivo das suas tristezas. Ele ouve os seus problemas. Você sabe por quê? Porque Jesus também age conosco dessa maneira. Ele se aproxima de nós, meu querido ouvinte. Caminha conosco. Pergunta-nos qual o motivo da nossa tristeza. Basta que nós falamos com Ele. Aí onde você está agora, você pode levantar a sua voz em oração, contar os seus problemas, o motivo da tua tristeza, o motivo dessa tua perturbação. Fale com Jesus, Ele te ama, Ele vai te ouvir. Sabe, os discípulos, meus queridos ouvintes, os discípulos não o reconheceram. Os seus olhos estavam como que fechados. Eu fico imaginando pela falta de conhecimento da palavra, falta de, sabe? Muitas das vezes Jesus está conosco, ao nosso lado. E também estamos cegos pelos nossos problemas. E por não conhecermos, sabe, não meditarmos de dia e de noite nas Escrituras Sagradas. Sabe, lá em Lucas 24, no verso 25 ao 27, após ouvirem os discípulos Jesus falar sobre a necessidade de sofrer, sabe? E assim receber de Deus toda a glória. Ele explicou que houve essa necessidade, que ele tinha que padecer, sofrer naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Aí ele começa a explicar tudo, toda a Escritura. Sabe o que as Escrituras falavam a respeito dele? Isso é muito forte, meu querido ouvinte. Você sabe por quê? Porque ele começa iniciando pelos livros de Moisés e os escritos dos profetas. Aí nós vimos mais adiante que os seus corações pareciam queimar dentro do peito. E quando Jesus começa a falar das Escrituras, de tudo que aconteceu, eu fico imaginando Jesus passando por Gênesis. Agora minha imaginação vai além. Eu estava meditando, estudando esses dias, e eu vi algo muito interessante que eu quero passar para os irmãos. Sabe? Imagine só Jesus passando por Gênesis e vendo os descendentes da mulher. Aí vai para Êxodo, aí vê o Cordeiro Pascual. Vai para Levítico, sacrifício pelo pecado. Aí vai para Números, sabe? Aquele que foi levado para nossa cura e redenção. Aí vai para Deuteronômio. Aí vê o verdadeiro profeta Josué, o capitão da salvação. Aí passa por Juízes. Aí vê o juiz e libertador. Aí vai para Ruth, nosso parente resgatador. Aí 1º, 2º Samuel. E depois 1º, 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, o nosso rei. Esdras e Neemias, o nosso restaurador. Esther, o nosso advogado. Jó, o nosso, sabe, vê o nosso redentor que vive. Lá em Salmos, o nosso socorro, a alegria. Provérbios, a sabedoria de Deus. Eclesiastes, o alvo verdadeiro. Cantares de Salomão, o amado da nossa alma. Isaías, aí é muito forte porque o Messias que há de vir. Sabe, eu imagino Jesus falando dele desde o início. Aí vai para Jeremias e Lamentações de Jeremias, o renovo da justiça. Ezequiel, o filho do homem. Daniel, a pedra que esmiuça. Oséias, aquele que orienta o desviado. Joel, o restaurador. Amós, divino lavrador. Obadias, o nosso salvador. Jonás,
a nossa ressurreição e vida. Miqueias, a testemunha contra as nações rebeldes. Naum, a fortaleza no dia da angústia. Abacuque, o Deus da nossa salvação. Sofonias, o Senhor zeloso. Ageu, o desejado de todas as nações. Zacarias, o renovo da justiça. E Malaquias, o sol da justiça. Meu amado ouvinte, eu fico imaginando como é forte, como é importante conhecermos as Escrituras, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Sabe, nós necessitamos ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor possa falar através da palavra, através das ondas desse rádio. Que você possa ser impactado pelo poder da palavra. Porque a palavra, ela chega libertando, restaurando, edificando as nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, Ele está pronto para te ouvir. Nós temos o Espírito Santo, o amado da nossa alma, o nosso intercessor querido. Meu querido, abra o teu coração, fale para o Senhor Jesus, abra a tua boca neste dia e fale o quanto você o ama, o quanto você necessita da tua presença. Fale, Senhor Jesus. Conte para Ele os teus problemas, as tuas aflições, as tuas tristezas. Sabe, convida Jesus para morar na tua casa. Se decida por Jesus hoje. Você é especial, importante para o Senhor Jesus. Ele me quietou em estar aqui nesse exato momento falando contigo, dizendo para você, nesta noite maravilhosa, o quanto Ele te ama, a ponto de ter dado a sua preciosa vida, por amor da minha vida e a tua vida. Sabe, Ele derramou o seu sangue precioso naquela cruz do Calvário. Ele morreu para nos salvar. Então, coloque essa tristeza de lado. Fale para Jesus qual o teu problema, meu querido, e se decida por Jesus neste dia. Fique na paz do Senhor Jesus.